Boa tarde a todos, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Que bom estarmos juntos de novo para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero ler um texto que está no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Diz assim o texto: O Senhor Deus me disse: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então disse eu: Ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou ainda muito jovem. Mas o Senhor me respondeu: Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: Veja, eu estou dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Querido, veja, o nome Jeremias significa o Senhor exalta, ou Jeová exalta. Algumas coisas nós vemos nesse chamado do profeta Jeremias. Aliás, esse livro de Jeremias, esse livro do profeta Jeremias, ele foi escrito num período de turbulência para o povo de Israel. Período de turbulência, eu digo porque é um período que fala sobre o pré-exílio, o período que antecedeu o exílio do povo de Judá, o povo judeu. Então, quando as nações se levantavam, reinos se levantavam, em especial a Babilônia se levantou para invadir Israel, Jeremias foi quem anunciou essa invasão. Ele foi o prenúncio, ele foi a mensagem que o povo não queria ouvir, mas precisava ouvir. Jeremias foi um alerta, um vigia, um atalaia. Atalaia era aquele que ficava sobre os muros da cidade, alertando ao povo quando o inimigo estava para vir. Infelizmente, o povo não deu crédito à mensagem de Jeremias, aquilo que Deus falava por meio de Jeremias. Então veio a dor, veio o sofrimento, veio as dificuldades na vida do povo. E aí eu aprendo algumas coisas nesse texto que acabamos de ler. Primeira coisa que eu aprendo é a onisciência de Deus. Veja que quando Deus vai chamar o profeta, ele diz assim: antes de seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então Jeremias foi um profeta para nações. A mensagem de Jeremias, diríamos hoje em nossos tempos, a mensagem de Jeremias foi uma mensagem de cunho internacional. Ele era alguém que falava a nações, tanto a nação invadida como a nação invasora. Jeremias falava tanto para o povo que ia triunfar, como para o povo que iria sucumbir. Mas eu vejo aqui nesse texto a onisciência de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que antes que Jeremias nascesse, quando ele ainda estava na barriga de sua mãe, Deus o separou para ser profeta. Quando Deus separa alguém, quando Deus levanta alguém, ele faz no tempo próprio. Ele faz porque ele quer e não simplesmente pela vaidade humana. Não é simplesmente porque o homem diz eu quero ser profeta, eu decidi ser profeta. Não, é Deus quem levanta profeta. A profecia é um dom de Deus, dado pelo Espírito Santo de Deus. E ele é onisciente porque ele sabe o tempo próprio de levantar um profeta, a hora própria para o local próprio aonde ele quer colocar um profeta. Então eu vejo no chamado de Jeremias a onisciência de Deus. Deus, ele conhece tudo. Deus tudo vê.
Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Deus é onisciente. A segunda coisa que eu vejo nesse texto bíblico é a fragilidade e sinceridade humana. É possível ver sinceridade em muitas pessoas, sim. Embora ultimamente a gente viva um tempo de inversão de valores, um tempo de falta de credibilidade no ser humano, é possível sim ver sinceridade e transparência em seres humanos. E pessoas que são sinceras, pessoas que falam a verdade, geralmente são pessoas frágeis. Quando Jeremias é chamado, provavelmente ele deveria estar no final da sua adolescência, já no início da sua juventude. Ele diz: eu sou muito novo, eu não sei falar, eu não sei ser um profeta ainda. Normalmente a idade sacerdotal, nessa época do profeta, girava em torno dos 30 anos. E Jeremias então se achava muito jovem. Ele disse: Deus, eu não sei falar, eu não sirvo para ser profeta, eu tenho muito que aprender. E aí eu vejo a fragilidade e a sinceridade humana. Jeremias estava sendo sincero e mostrando a sua fragilidade para Deus. Diga-se de passagem que ser profeta é uma das coisas que os homens muito procuram. Imagina você falar por Deus, prever o futuro, saber o que vai acontecer amanhã. Isso é raro, alguém ter um dom como esse, ser usado por Deus para dizer o que Deus vai fazer. Mas Jeremias, ele é tão sincero, ele é tão transparente que ele diz: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou muito novo. Senhor, eu não sei ser profeta. Eu não tenho idade para isso. E aí nós vamos ver, queridos, outro ponto nessa passagem, que é a sustentabilidade de Deus. Porque quando Deus levanta alguém para falar, para ser profeta, para ser usado por ele, olha o que ele diz: não diga que você é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga o que eu mandar. Deus está falando que não depende dele a palavra profética, não depende dele, que eu digo Jeremias, não depende de Jeremias o que vai ser dito, o que vai ser falado. E eu fico pensando, talvez, que Jeremias, ele via a situação lastimável que o povo estava envolvido. A situação de distanciamento de Deus, do verdadeiro Deus, como o povo estava distante de Deus. E aí Jeremias tem medo de falar com um povo que não quer saber de Deus, que não quer saber da verdade, que não quer se envolver com a verdade. Mas Deus diz: sou eu, Jeremias, que vou falar para você. Então não tenha medo, não tenha receio. O que eu mandar você falar, você vai falar. E aonde eu te mandar ir, você vai. Vai e faz o que eu mandar. E Deus está dizendo: sou eu que vou te sustentar. Querido, eu quero que você saiba de uma coisa: quando dispomos servir a Deus, é Ele que nos sustenta. As palavras vêm dEle, sabe? Tudo que queremos, que precisamos, que vamos dizer, vem dEle. É Ele que nos sustenta. A tua casa é Deus que sustenta, a tua vida é Deus que sustenta, o teu coração é Deus que sustenta. Creia nisso. E por fim, eu vejo nesse texto a graça de Deus. A Bíblia diz que a mão do Senhor se estendeu e tocou nos lábios de Jeremias. E olha o que Deus coloca esse homem para fazer. Hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos. Deus está dizendo: o que eu mandar você falar, você vai falar. Você tem poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, também para construir e plantar. A nação de Israel seria arrasada, mais tarde seria invadida pelos babilônios, por Nabucodonosor e seus soldados. Mas a nação de Israel também, depois de um certo tempo, vivendo em cativeiro, seria livre e seria reconstruída, seria novamente levantada. E Deus está dizendo: Jeremias, eu vou te usar para dizer isso, para falar isso, e as tuas palavras, Jeremias, vão se cumprir, porque o que você vai falar é da minha parte, sou eu que estou mandando. Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem com vocês. Sabe, quem nos exalta é Deus, quem nos exalta é o Senhor. O que cabe a nós? Sermos sinceros, entendermos a nossa fragilidade e deixar Deus nos usar. Sabe, talvez eu esteja falando a pessoas, talvez eu esteja dizendo essa mensagem a pessoas que já foram chamadas por Deus, pessoas que já foram vocacionadas por Deus e tiveram medo, tiveram receio de ser ou fazer aquilo que Deus estava mandando.
Então, eu deixo com você essa palavra hoje. Receba essa palavra para a honra e glória de Deus. Receba no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado por falar conosco. Muito obrigado porque na nossa fragilidade o Senhor nos usa. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais um domingo, por mais uma tarde, porque o Senhor o tempo todo cuida de nós. No nome santo de Jesus, a Ti oramos e agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Querido, fica na paz de Cristo. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.